Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o arquivo ômega. E eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu falar sobre isso na internet. Porque isso aqui se trata de um artigo digital que foi criado antes dos anos 2000. E claro, não está na superfície da internet, mas sim no subsolo da internet, e você precisa cavar muito para poder chegar nesse parâmetro aqui. Perceba você que esta página ela não é parecida com uma dessas páginas atuais do O Globo, R7. Você percebe nitidamente que esse site ele é muito simplório, condizente com a sua época. Foi criado, muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo, esse site consegue ser mais antigo. E houve uma grande varredura no século XX que removeu muitas informações. E os principais sites como esse não estão acessíveis em nenhum buscador. Você precisa utilizar uma biblioteca antiga, um link correto, jogar um tipo de programa, encontrar a data específica para trazer esse artigo para vocês. O nível de busca disso aqui é 9 de 10, campeão, para você poder entender. E, evidentemente, você nunca vai ver o Discovery Channel, History Channel, NetGeo, você nunca vai ver as principais mainstreams falando sobre o arquivo ômega. Provavelmente essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre o assunto. Nós iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre a Antártida e principalmente o que aconteceu, tá? Vou trazer esse artigo para vocês aqui. Só deixo bem claro para vocês deixarem um like nesse vídeo, se possível fazer um comentário no vídeo para gerar mais engajamento e também compartilhar com seus familiares e amigos que gostam e apoiam esse projeto, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, se encontra na primeira descrição do vídeo aqui, o primeiro link, e você vai ter acesso ao meu trabalho, vai descobrir como eu faço para mudar a vida das pessoas utilizando o meu conhecimento, tá? Pois bem, senhores, o que é o arquivo ômega? Aqui é um registro, é um diário de bordo, falando tudo em ordem cronológica, tudo que Hitler fez, do começo antes da guerra até ele chegar na Antártida. Por isso é conhecido como arquivo ômega, ok? E isso tem envolvimento com OVNIs também, tá? Olha só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Como afirmou o falecido J. Allen Hynek, mais de uma entre 40 pessoas, isso no ano de 1998 que foi criado o artigo, e J. Allen Hynek na década de 50, tá? Uma de cada 40 pessoas foram abduzidas e processadas, catalogadas pela agência alienígena do governo secreto, tá? O que ele está afirmando aqui é que o governo já fez uma aliança com os alienígenas, isso eu não preciso explicar, isso é fácil de entender. E eu já gravei um vídeo falando que no século XXI, no ano de 2020, praticamente já estão considerando que uma de cada 4 pessoas já foram abduzidas por algum tipo de anomalia, algum tipo de extraterrestre, tá? Eu já fiz um vídeo de 1 hora falando sobre isso. Aí ele fala o seguinte, tá? Você já deve conhecer alguém que foi abduzido e sabe disso. Ou, no caso do século XXI, eles estão apagando a memória. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo para você, tá? Toda pessoa que dorme, muitas vezes ela sonha. Muitas vezes ela sonha. E muitas vezes você não lembra do período que você dormiu. Outras vezes a pessoa está dirigindo um carro, o percurso do ponto A ao ponto B demora cerca de 6 horas e o cara chega em 2 horas ou chega em 4 horas. E aí a sensação de tempo parece que passou mais rápido ou a pessoa não se lembra do trajeto que fez, ela se lembra que começou a dirigir e de repente está do outro lado. E muitas vezes é isso, a pessoa é abduzida, eles conseguem ler a mente da pessoa, entender para onde a pessoa estava indo, e aí eles fazem os seus experimentos e depois apagam a memória da pessoa, e a pessoa vai do ponto A para o ponto B, em vez de demorar 6 a 8 horas, demora 4 horas, às vezes o cara nem percebe, tá? Como eu disse, essa informação pode salvar a sua vida, tá? Aí ele fala que existe uma grande conspiração global
que parece estar enraizada em uma colaboração alienígena militar. É o que eu falei, né? O ano de 1952 existe. Eu vou até colocar aqui para vocês falar que eu estou mentindo. Ó. UFO Incident. Deixa eu colocar aqui. Só para vocês. Ah, já bloquearam, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se pelo menos eu consigo encontrar alguma coisa. Olha só, tá vendo? O que aconteceu é o seguinte. Eu vou explicar para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma imagem aqui, né? Hoje em dia o buscador do Google tá uma grande porcaria. Cada dia que passa são terabytes de arquivos, blogs, tudo censurado, meu irmão. Vai ser o buscador trans, buscador de ideologia. A gente não consegue encontrar mais nada que presta. É incrível, incrível. Mas vamos ver na tentativa. Bom, enquanto a imagem está abrindo, eu vou ir falando para vocês, tá? Basicamente é o seguinte. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a inteligência russa descobriram que Hitler tinha fugido para a Antártida e não tirado a própria, né? E com base nisso, eles fizeram uma grande exploração para ir à Antártida, levando porta-aviões, soldados, tanque de guerra, caças. Levaram tudo aquilo que eles tinham de poderio bélico para dar um fim a essa guerra e trazer ao povo americano que eles ganharam a guerra. Chegando na Antártida, eles foram interceptados por discos voadores. Um dos 3 portas-aviões foi rachado no meio e afundou. E muitos soldados morreram naquela época. Foi um período assim de grande baixa para os americanos. Em apenas 15 minutos de confronto, os discos voadores saíram de baixo para cima, do fundo do oceano, e eles disparavam lasers. Muitas vezes o laser era capaz de cortar o ferro como se fosse água. E aí, basicamente, em 15 minutos eles tiveram uma baixa tão grande que tiveram que recuar. Beleza, passou-se um tempo, passou quase um ano, eles voltaram com apenas um porta-aviões, numa certa distância, e decidiram fazer um voo de reconhecimento com um avião sem munição, sem nada. E aí, o mais condecorado militar dos Estados Unidos, o almirante Richard Burns, tem até uma estátua sobre ele, sobrevoou a Antártida, foi interceptado e descobriu que existia uma raça de seres humanos muito mais altos e inteligentes, que viviam muito mais do que a gente e que eram os controladores do mundo e que não viviam nos continentes, mas sim na Antártida. Bom, existe um livro que foi escrito pelo almirante Burns falando sobre esse caso. Esse caso foi mantido em segredo, ok? Somente depois que o almirante Burns veio a falecer, o irmão dele tinha uma carta, uma instrução, que somente após a morte do almirante Burns aquele livro deveria ser publicado. E assim foi feita a vontade do cara. Pois bem, a versão oficial é que encontrou seres iluminados e que esses seres eram os dominadores do mundo. Fato é, passou-se um tempo, o governo americano decidiu bombardear com bombas nucleares a Antártida. E aí você se pergunta, por quê? Né? Por que alguém que acaba de encontrar uma nova raça de alienígenas quer bombardear com bombas nucleares? Porque a versão oficial, eu acredito, a verdadeira versão, eu acredito que o almirante Burns, mesmo sendo militar, ele deve ter se assustado com as coisas que ele viu ali. Mas de uma maneira inacreditável. E aí, a pauta no Congresso de Washington, na Casa Branca, não era sobre se vamos ou não vamos bombardear a Antártida. Era assim, quando e como vamos bombardear. E aí, naquele mesmo evento, apareceram OVNIs sobrevoando em cima da Casa Branca. Alguns OVNIs estavam sobrevoando a casa dos generais, a casa dos almirantes. E dali desceu uma nave, né, que pousou no gramado da Casa Branca. E alguém ou algum ser foi conversar diretamente com esses parlamentares, diretamente com o presidente dos Estados Unidos. E nisso criou-se o Tratado das Antártidas. Logo em seguida, questão de uma semana após esse evento do UFO Incident, uma semana depois veio o Tratado das Antártidas. Aí, qual foi a conclusão? Todos os países assinam e fazem parte do Tratado das Antártidas, de tal maneira que nenhum civil, nem mesmo os militares, têm autorização para adentrar na Antártida. Ninguém pode adentrar sem o pleno consentimento e entendimento deles, ok? Pois bem, e o bigodudo, o Hitler, foi diretamente para a Antártida, um lugar que já era inacessível aos seres humanos. Eles derrubam aviões, derrubam porta-aviões para aqueles que adentram, né, mais ao fundo da Antártida.
Lá é fortemente monitorado tanto pelo exército como também por essas entidades, esses seres aí. Pois bem, falado disso, o que é importante você entender aqui sobre a questão do bigodudo, tá? Ah, depois que os Estados Unidos ele percebeu que não é o dono do mundo, houve um acordo. Primeiramente foi essa interceptação. Passou-se alguns anos, houve uma aproximação dos governos mundiais, ok, com essas entidades que vivem na Antártida, com esses seres que vivem na Antártida. E dali gerou-se uma nova ordem Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa, Felipe Neto mundial, ok? Olha só, e aí ele vai falar o seguinte, que o primeiro a participar já foi o Bigodudo, tá? O primeiro a participar. E essa ordem é uma ordem religiosa, econômica e política, ok? Aqui não está falando, mas é uma ordem política também. E aí começa a se falar o seguinte, tá? Olha só, ele vai falar aqui o seguinte, que olha só, os sequestradores alienígenas Grace estavam obviamente trabalhando com um oficial militar humano que foi encontrado por Barney. Aqui começa uma outra questão histórica, tá? O tempo todo os extraterrestres, que na verdade nós sabemos que são seres híbridos criados por anjos para que possam executar tarefas. O que acontece é que os anjos são seres energéticos. Os anjos eles não compõem matéria, eles são seres iluminados de luz. E que para os anjos poderem se manifestar fisicamente, hedionamente, eles precisam de um casulo, eles precisam de um corpo que não tem alma, um corpo manifesto. E para isso acontecer, eles precisariam que a sociedade evoluísse, eles precisariam que a sociedade estaria deturpada. Então a primeira coisa que eles fizeram foram elucidar a mente de grandes governantes no intuito de criar essas entidades que seriam fiéis, conseguiriam enxergar esse ser, os olhos dos Greys, os olhos dos extraterrestres, dos reptilianos, todos os draconianos, todos eles são olhos negros, porque são capazes de enxergar o âmbito espiritual, capazes de ouvir, escutar e sentir essas entidades. Então, é mais fácil deles receberem ordem, eles não precisam fazer um ritual, não precisam gastar energia, fazer uma sincronização para falar com o demônio. Esses seres, por terem olhos negros, eles já conseguem entender essas entidades. E aí criou-se esses Greys, criou-se os draconianos, os reptilianos, todos aqueles seres híbridos que são seres servos dos anjos caídos, tá? A mando de reis poderosos foram se criados. Por isso que você tem ali nos sumérios aquela concepção do DNA. Ok? Vamos colocar aqui só para você ver aqui, ó. Deuses mesopotâmicos, a concepção do DNA, a criação de um DNA. E aí você tem aqui a estrutura que fala sobre isso. Eu quero pegar aqui uma imagem mais fidedigna que mostre para você. Aqui, ó, aqui é um mapinha na mão. Deixa eu colocar aqui a imagem correta para vocês, tá? Vou arredar essa imagem aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles têm essa ferramenta na mão deles. Essa ferramenta é uma ferramenta que permite tanto com que eles viajem, ok? Tanto quanto grande sabedoria que se encontra aqui dentro. Dizem que isso aqui é para abrir portais, mas o fato é que isso aqui é um segredo de grande engenharia. Mas o principal segredo a qual eu desejo falar para vocês não é nem isso, mas sim a questão da criação, tá? A questão da criação dos seres. Eu vou encontrar essa imagem mais fidedigna. Aqui, ó. Isso aqui é um hierogrifo que foi encontrado, ok? Dentro de um templo que mostra como é que eles fazem para criar esses híbridos, ó. Eles pegam o conceito humano, o corpo humano, usam o corpo humano e vão criando para que essa criação atenda aos desejos dos anjos, ó. Então essa é uma criação criada pelos seres humanos que foram mandadas pelos anjos. Os anjos influenciam os seres humanos a criar um ser que obedeça aos anjos. Então basicamente esse é o desenho, esse é o contexto. Ó, de novo, os anjos influenciando os seres humanos a criarem através do DNA humano um ser que obedeça aos anjos. Daí se originou aquelas raças de alienígenas, tá? Que na verdade não é alienígena, porque eles nasceram na Terra, mas não vou confundir a sua cabeça nesse presente momento. E tá aí a mesma concepção, mesma coisa que outra hora tinha sido descrito, tá?
Pois bem, o que é importante aqui você entender? Inclusive, ele já começa até a mostrar os híbridos, ó. Corpo humano com cabeça de tigre, tá? Então eles começaram esse processo de hibridização para poder resolver, fazer essa questão de adoração, tá? Tudo para poder agradar aos anjos, tá bom? Pois bem, então teve esse acordo, né? Os Greys, eles são eles não são extraterrestres, são seres criados para atender aos desejos dos anjos. E aí começa toda uma infraestrutura gigantesca, gigantesca, tá? De projeto. O motivo da existência Deixa eu voltar aqui a imagem. O motivo da existência de um projeto chamado HAARP, o projeto HARP, o motivo de sua existência, de passar avião no céu com aquele pozinho que enche o saco, é um pó metálico, muitas vezes calcificante. O que enche o saco aquilo ali não só é um acelerador de envelhecimento, como também aquilo ali é um tipo de produto que impede você de enxergar. Nós, como seres humanos, nós só enxergamos 8% do espectro de luz. Então, 92% do espectro de luz nós não conseguimos enxergar. Então, os seres humanos só conseguem enxergar a base das três cores primárias e a refração, reflexão da luz, que é manipulada, dependendo da sua frequência, a intensidade da iluminação ou a cor da iluminação. Então, nós só enxergamos 8%. Mas já é sabido que o ser humano enxergava muito mais do que isso. Só que esses aviões passam em tudo quanto é canto, que é uma garantia que eles têm que nós não vamos enxergá-los. Então, se não passasse essas porcarias de aviões, a gente olharia para o céu e começaria a ver disco voador para tudo quanto é lado. A gente começaria a ver entidades caminhando na floresta, de tal maneira que a coisa ia sair do controle. Então, eles têm essas porcarias justamente para impedir que as pessoas descubram de fato a verdade. E aí eles vão falando sobre isso, tá? E eles colocam, ó, cada tipo de estrela existe uma estação. Por exemplo, existe uma estação chamada Ursa Menor. São seres humanos num formato de pé grande, que foram criados por eles. Existe uma constelação chamada de Draco, que são os draconianos. Por quê? Porque cada anjo pediu uma especificação exata de criação de híbridos, tá bom? E aí eles vão falando que eles abduziram os seres humanos para poder fazer esses testes. Então eles abduzem os seres humanos, tiram o DNA dos seres humanos para poderem usar em seus experimentos. E aí o que vai falando aqui é o seguinte, ó, deixando bem claro para vocês aqui, ó. Olha só, o Império Clandestino. Eu tô resumindo a história, tá? O Império Clandestino Reptiliano, na verdade não é fascista, mas sim nazi, né? Que trabalha em conjunto. O que acontece é o seguinte: a história do Almirante Burns fala que ele encontrou um ser iluminado, parecendo um elfo, no subsolo da Terra, nas bordas da Antártida. Só que, ao mesmo tempo, eu presumo que ele encontrou com algum tipo de reptiliano. Por quê? Porque os reptilianos eles encheram o saco da Terra durante muito tempo. Você pega a história de São Jorge e o Dragão, é basicamente um homem caçando um reptiliano. Tu pega a história da Cuca, né? A história da Cuca que é contada para crianças. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. O que a Cuca faz? Ela come criança e ela vive no subsolo da Terra. Exatamente a história dos reptilianos para os caras poderem entender. Então a cultura já está difundida. Esses seres encheram o saco da Terra há muito tempo, muito tempo. Hoje em dia está um pouco menos pior. Hoje em dia eles não saem na superfície para poder sumir com as pessoas. Hoje em dia o governo faz isso para eles, né? Mas eles faziam isso no passado, tá? E aí o que acontece é o seguinte, ó, eles tiveram um encontro com os nórdicos, que é aqueles que eu falei, os elfos, que eu estou chamando de elfos aqui, mas são seres humanos mais altos, mais longuinhos. Inclusive eles dizem que o povo de Moisés vive no subsolo. Eu não vou entrar nessa pauta, não vou criar devaneios aqui, ok? E aí vai falando sobre a estrutura, inclusive cita a Bíblia como referência da existência desses seres. Por exemplo, a raça de serpente é uma raça selvagem que também, ao mesmo tempo, ela é odiada pela natureza, tá? Tem seus instintos predatórios, mas é uma raça que até o próprio criador amaldiçoou, ok? E aí fala o seguinte, ó, e assim também foram encarregados do mais astuto e inteligente de todos os animais
a raça de serpente. As pessoas elas não perceberam uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Você acha que Adão ele tinha capacidade de conversar com os animais? Pensa um pouco. Lá em Gênesis, você acha que Adão tinha capacidade de conversar com os animais? Agora, olha a inteligência de um cavalo. Você acha que algum cavalo é capaz de pronunciar alguma palavra de forma inteligente? Ou você acha que dá para tentar entender o sentimento do cavalo? Então pensa, mesmo que Adão conseguisse se comunicar com os animais, ele consegue verbalizar o mesmo tom para o cavalo e consegue entender os sentimentos do cavalo. Isso ainda não é falar com os animais. Para você falar com os animais, você precisa de um estágio inteligente. O animal ele tem que saber, por exemplo, ele tem que pegar uma lapiseira e falar assim, ó, isso aqui é uma lapiseira azul e eu estou girando em minha mão. Você consegue entender? Consigo. Então entenda isso. Então assim, você precisa de uma coisa inteligente. O que eu acabei de falar, aí o animal vai dizer, isso é uma lapiseira azul que está girando. Então, você precisa de uma unidade inteligente nesses animais, um QI, que corrobore para que eles entendam. Hoje na natureza existem pouquíssimos animais que têm uma capacidade intelectual tão grande assim. A maioria deles vivem apenas no instinto, mas não vivem na sua consciência. O que acontece é que tanto os seres humanos quanto os animais no passado eram mais inteligentes. Então, se você voltar o tempo para trás, começar a retroceder a coisa, você vai chegar em animais que falavam. Por isso que livros históricos, livros conterrâneos, medievais, existia um acordo e até a mesma aliança com esses seres. Então esses seres, esses animais, eles falavam. Então era muito comum você ter um leão que falava, um cavalo que falava. Os animais realmente falavam. Não era Adão que tinha capacidade de conversar com os animais. Os animais, sim, eles pronunciavam, eles falavam. Talvez não tinham o mesmo vocabulário de alguém que vivia na cidade, mas eles falavam. E aí entra um pequeno detalhe. Então, se os animais falavam, coloca na sua cabeça. Por que Deus falou o seguinte? Né, que no Jardim do Éden, olha só, o mais astuto e inteligente de todos os animais é a serpente. Pensa comigo, a serpente é capaz de pronunciar uma palavra? Primeiro que a palavra não é a raça da serpente. O que é raça da serpente? Porque na Bíblia fala que o animal mais astuto é a serpente. Isso é mentira. Na verdade, a tradução correta lá em Gênesis não é a serpente é o animal mais inteligente. A serpente é um animal que não é capaz de pronunciar nenhuma palavra e entender porra nenhuma. É a raça da serpente. Por quê? Porque a serpente ela foi baseada numa classe de anjos chamados serafins. Serafins são serpentes aladas. Então, existe uma classe de anjos que são serpentes que têm patas, porque a serpente nunca foi essa minhoca que pica, ela tinha patas, parecendo um dragão e voava pelos céus. Então, o que acontece é que antes da maldição, as serpentes eram dragões. Os dragões não são gordos com patas, eles são compridos com patinhas. E eles voam pelo céu. E aí você imagina, essas serpentes, eles são... foi uma criação baseada em anjos, chamados serafim ou serafins. Foi baseado nessa criação. E os animais já falavam. E a serpente, além de falar, ela tinha mais entendimento que os outros animais. Lembra que eu falei sobre o Lago Vostok? Eu fiz um artigo falando sobre um ser mitológico que ficou preso num bolsão de ar na Antártida. E a história do Lago Vostok, o organismo 112. Esse organismo 112 é mais inteligente que os seres humanos de hoje em dia. Inclusive, eles conseguem entrar na mente da pessoa por telepatia e até descobrir como é que fala. De tal maneira que enganaram até os seres humanos. Foi uma verdadeira batalha de 3 dias de sobrevivência no Lago Vostok. E aí, eu já fiz esse artigo, tá? Inclusive, você encontra no meu blog, você encontra vídeo na internet meu, isso, só tem que procurar. E aí acontece, os animais já falavam e a serpente já era a mais elúcida da história. E aí você chega à conclusão que a própria Bíblia já falava que os animais falavam e que tinham um grande entendimento, tá? Por isso também foram utilizados animais para a criação. Por exemplo, o rosto desses Greys parece um sapo. Sem brincadeira. Parece um sapo acinzentado. O rosto dos reptilianos parece um camaleão, parece uma cobra, parece um dragão de Komodo. Tem os minotauros, é o touro, né?
Então você vê a mistura dos. Eles já sabiam dessa existência. Só deu para criar essas raças. Por exemplo, os Greys. Os Greys são muito mais inteligentes que os seres humanos. Eles já dominam a tecnologia da gravidade, eles já dominam a tecnologia do som, eles já conseguem fazer abertura de portais. Como é que esses seres são tão inteligentes assim? Né? Se eles se misturaram ser humano com sapo. É porque, é o que eu estou falando, lá no passado, a raça humana tinha um QI astronômico. Há 200 anos atrás, o QI médio era 141. Lá nos caras lá de Tartá, Parará, Purururiá, eu espero que você tenha entendido, o QI dos caras era 141. Por isso que na Alemanha se desenvolveu tanta tecnologia. O QI dos caras era extremamente alto, alto mesmo. Agora imagina você a criação do Jardim do Éden, o nível intelectual dos animais. Imagina você que após a queda de Adão e Eva, eles foram para a Terra e mesmo na Terra os animais eram inteligentes. Então veja o nível intelectual. Então, somente uma modificação. Você pega um sapo que tem a capacidade de pronunciar, ter pleno entendimento, e você mistura com o ser humano, você pega dois seres com DNAs super avançados e cria essa raça de Greys, acinzentados. E aí sim eles dominam a gravidade. Agora nós estamos vivendo a segunda pior versão da história da humanidade. Porque a primeira vai vir ainda, que é o ferro misturado com barro. Nós não estamos ferro misturado com barro. Isso tem a ver com a linhagem sanguínea. A gente é ferro. Mas o barro vai vir na próxima geração, que é o famoso sangue negro, que é o famoso Black Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Go. Né? E aí, vamos continuar a história. Então, basicamente, aqui está afirmando que esses híbridos genéticos, está bem claro aqui, híbridos genéticos foram criados, eles fizeram aliança com seres humanos e vem toda aquela lambança do cacete que nós estamos passando por aqui. Aí vem tudo aquilo que eu já estou mencionando para vocês. Os luciferianos podem ter apelado para o ciúme que a raça da serpente nutria em relação à humanidade. Considerando que a humanidade havia recebido um status mais elevado no esquema das coisas do que sua própria raça possuía. E uma vez que os luciferianos se ofereceram para dar detalhes sobre a feitiçaria e sobre a criação de tecnologia, em troca de permitir que os anjos rebeldes encarnassem através de sua raça. Ou seja, é aquilo que eu falei. Para os anjos poderem fazer parte dessa dimensão, eles têm que criar um calulo, eles têm que criar um corpo, um receptáculo que seja condizente. E você só vai conseguir criar um receptáculo se você tiver grande tecnologia. Então o que eles fizeram? Eles induziram os seres humanos a criarem os híbridos. Os híbridos, tendo disco voador, tendo riqueza, tendo um lugar na Terra, escondido, claro, eles começaram seus grandes experimentos. Por exemplo, ouro. Você acha que o ouro, esses caras conseguem extrair ouro muito mais rápido do que a gente. Os caras estão no subsolo da Terra, eles fazem buracos e encontram camadas de ouro que eles precisam, minerais que eles precisam. Então eles conseguem usar a energia do magma, eles conseguem fazer toda a infraestrutura para criar esses corpos. Tá entendendo? E aí fala sobre essa tecnologia oculta que supostamente dará poderes divinos aos recipientes humanos da elite sobre os seus semelhantes. Aí vai falando, né, sobre essa realidade. Aí vai falar sobre o... Eu não posso falar o nome disso aqui. É uma seita... eu não posso falar isso aqui no YouTube, não vai me deixar falar. Né, que eles dominam o mundo, são as sociedades Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa secretas. Então eles vão falando, né? Eles vão falando o seguinte, ó. Aqui teve um cara que encontrou com essas entidades, reptoides e não sei o que, na Antártida. Eu falei, o Brent Burns ele quis bombardear a Antártida, não foi à toa, né? Depois eles. Isso tô falando aqui dos nazistas. Depois, milhões de budistas conhecem a lenda de Agartha, que é uma cidade no subsolo da Terra, mais conhecido como sagrado, e tenham cuidado de revelar os segredos dos segredos aos céticos ocidentais, viajantes ao mundo como Nicholas Roerich em seu livro Shambhala, e Fernando Ozdowski em sua obra Bestas, Homens e Deuses. Esses livros já não estão mais disponíveis. Você não vai achar esses livros facilmente, tá, pessoal? Isso aqui você não vai encontrar, tá? Inclusive, a história de Cabala vem de Shambhala, né? E aí ele vai falando sobre esses seres que reptóides, nórdicos. Aí eles contaram uma história falando que eles deixaram o planeta dele. Deixaram o planeta...
Porque eles foram precipitados na Terra, eles caíram na Terra, né? Essa é a verdade, caíram na Terra, né? O Criador precipitou-los na Terra em sua queda. E vai falando, todo mundo que pecou foi para a Terra. Você já reparou que a Terra é uma prisão? Pensa comigo, Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Ali não tinha morte, não tinha fome, não tinha porcaria nenhuma. Aí, basicamente, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram, Deus fez túnicas de peles, fez um corpo, um corpo metamorfo que fosse capaz de adentrar em nossa dimensão e mandou os caras para a Terra. Você já reparou que Adão e Eva pecaram, foram para a Terra. Lúcifer pecou, foi para a Terra. Um terço dos anjos que pecaram foram para a Terra. Os santos sentinelas que deserdaram foram para a Terra. Todo mundo que deserdou, todo mundo que fez merda foi para a Terra. Já reparou que a Terra é uma grande prisão? Eu não sei se você consegue entender por que Deus colocou um domo na parte de cima e um domo na parte de baixo. Por que Deus ele coloca santos sentinelas protegendo o perímetro de tal maneira que ainda que você conseguisse perfurar o acrílico para ir embora, tem uns baita de uns anjos de 3.000 metros de altura enchendo o raio do saco. Por que você não consegue, por exemplo, abrir portais? Se você abrir um portal, por exemplo, usar lá o CERN para você ir para outro planeta, que não existe só um, existem milhares, e também outras dimensões muito superiores a essa, se você abrir um portal, você vai dar de cara com um serafim destrutivo, que vai arregaçar com tudo. Por que não foram abertos os portais até agora? Por que o CERN não está abrindo portais? Sendo que na página inicial dos caras, eles falam que querem abrir portais. Porque eles estão esperando o momento que o domo vai se romper para todo mundo começar a fazer o grande devaneio de sair da Terra. Então não dá para sair da Terra, mas haverá uma rara ocasião onde o domo vai quebrar por conta do plasma, vai haver uma grande infraestrutura, e aí eles estão pensando assim, no momento, a famosa Batalha de Nuremberg, deixa eu só mostrar para vocês. Batalha, eu vou ter que usar outro buscador aqui, porque esse aqui já não tá me falando mais, ó. Batalha de Nuremberg 1561. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui fácil para vocês, tá? Quando foi que ocorreu a grande... deixa eu colocar a imagem aqui. Então, em 1561, né? Ou na verdade não é 1561, é a letra I, que vem de Jesus, J 561, tá? Há mais ou menos aí, vamos colocar aqui 1500 anos atrás, mais ou menos, ocorreu uma grande batalha de sua época, onde o céu, claro, né? Eu vou colocar aqui The Book of Miracles, The Book of, não, peraí, tem que ser lá naquele buscador lá, The Book of Miracles, 1552. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Só para vocês entenderem, tá? The Book of Miracles. Aqui, ó. Esse é um livro da mesma época da Batalha de Nuremberg, mesma época onde se é afirmado que ocorreu uma grande inversão magnética. Então, nessa época, apareceram os monstros falavam, é aquilo que eu falei, do céu caiu fogo, ok? Veio plasma, os anjos caíram, ocorreu grande inundação, os anjos caíram do céu, monstros saíram daquela época, não existia só um sol, tinha 3 sóis naquela época, ocorreu grande problema, as pessoas não estavam preparadas para as coisas, saíram do abismo seres inacreditáveis. Então, nesse período, a Terra é um ciclo, é uma refazenda. O apocalipse acontece periodicamente aqui, não é só uma vez. Tá? A Terra é um grande ciclo, é uma engrenagem. Tá? Então a coisa acontece não só uma vez, no apocalipse, o céu se abrindo, tudo isso acontece periodicamente. Tá? E aí eles vão retratar esses seres, eles vão retratar que as coisas aconteceram. Né? The Book of Miracle é uma referência a um livro que foi escrito há 500 anos atrás, falando que a humanidade, o céu se abriu, deu muita merda na humanidade. O céu se abriu aqui, ó. E do céu que se abriu vieram esses monstros colossais. Então o que acontece, tá? E aí fala o funcionamento da Terra, tudo isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é claro, nunca tá aí os vídeos, né? E aí no livro The Book of Miracle, que é isso aqui, eles falam que basicamente, vou colocar essa imagem de referência, basicamente no momento dessa inversão magnética, um pouco, assim, coisa pouca, após o rompimento do domo, todas essas naves, inclusive essas naves de cilindros aqui, ó, são consideradas como as naves dos reptilianos.
tem naves de draconianos, as naves dos Greys. Quando ocorreu a inversão magnética, todas essas entidades, todos esses anjos, a galera toda queria pular fora. Por quê? Porque no momento da inversão magnética, no momento do apocalipse, fala o seguinte: vai soltar o monstro do abismo, vai soltar não sei quem do abismo, os anjos vão cair à terra. Então, no momento da inversão, é um momento importantíssimo para eles. Deixa eu voltar o foco aqui. Que eles vão conseguir sair da terra, eles vão conseguir pular fora. E aí eles tentaram sair da terra. Você vê que houve perjúria, houve batalha no céu. Houve batalha. Nuremberg é um retrato onde naves voadoras começaram a batalhar na Europa, discos voadores imensos, esferas imensas, batalhando, porque os caras, a partir do momento que o domo foi desfeito, eles queriam sair da Terra. Por quê? Porque todo mundo que é inteligente consegue entender que a Terra é uma prisão. A Terra é uma prisão, é um lugar infernal. Não tem nada que presta nesse lugar. Você tem existe injustiça e na Terra não tem justiça, não tem ninguém, por exemplo, você tomou um prejuízo financeiro, não vai ter alguém para falar assim, vou pegar o cara lá e vou te ressarcir. Não, você vai morrer com aquele prejuízo, campeão. Então é um lugar de injustiça. Nós estamos vivendo uma grande prisão. Por isso que Cristo mesmo fala. Não se preocupe com o que de comer, o que de beber e das coisas. Porque aqui é uma grande penitência que tu paga aqui. E aí, basicamente, eles tentaram sair. E aqui é descrito nos arquivos ômega, tá? Que eles tentam sair daqui, tá? Eles tentaram sair daí da Terra. Aí vai falar sobre Nikola Tesla, que também foi um dos caras que participou de projetos militares secretos, inclusive Filadélfia e Montauk, eu já falei sobre isso aqui. O projeto Filadélfia foi a abertura de portais. Eles tentaram pegar um submarino, né, um navio de guerra, peço perdão, e tentaram fazer com que ele aparecesse em outro lugar. E aí o que aconteceu foi que um anjo Tronos mandou esse submarino de volta para a Terra e não tomou cuidado. O anjo Tronos é um anjo que não tem piedade. Então, assim, o navio deslocou para outra dimensão. Tava Nikola Tesla e Albert Einstein nesse projeto, tá? E aí o navio se deslocou. Quando ele voltou, ele apareceu em outro lugar e as pessoas estavam soldadas em seu casco. E o projeto Montauk também foi um projeto que eles tentaram encontrar de alguma maneira saídas da Terra, tá? E aí eles vão falar sobre isso aí, eles vão dizer que tem uma guerra espacial, porque eles querem sair daqui, não sei o que, babá. Então, esse é um artigo chamado. Olha o tamanhozinho aqui, ó, nós estamos aqui. Olha aqui, ó. Tem quase 40 minutos e nós estamos aqui. Se eu for explicar a Área 51, por que ela foi criada, as bases, como que elas foram criadas, tudo certinho. Se eu for tentar explicar, tá? Cara, é muita coisa. Sociedade da Pararapururu Bavária, Sociedade Pararapururu Tule. Se eu for tentar pegar todo o artigo e explicar a história para vocês, é muita coisa. E aí depois tem uma ordem cronológica. Tá vendo que tem uma ordem cronológica? Aí tem toda uma ordem cronológica de como as coisas aconteceram, ó. Ordem cronológica de coisas que aconteceram. E aí, basicamente, tá vendo aqui, ó, vai falando aqui, ó. O Bigodudo ingressava na Sociedade Tully na Alemanha em 1919. Tá entendendo? O Sol Negro desempenhou um papel proeminente com seu símbolo sagrado dos arianos. O núcleo interno da cidade de Tully são de todos satanistas. Então ele vai declarando, falando de tudo que aconteceu. A história secreta dos dias. Eu não posso nem comentar isso aqui. Isso aqui é proibidaço na internet. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é o motivo de você não conseguir publicar nada na internet, né? Que são os verdadeiros Parará. Eu não vou falar nada aqui também, que se dane. Eu não vou comprar boi de ninguém. E aí, basicamente, é o seguinte, ó, vai falando, vai tendo que, ó. Aí teve o terceiro Reich, que foi uma batalha que os caras tiveram. Aí tem tudo bem explicado. E tem também a sua visão por trás das coisas, alguns artigos. E você acha que esse site está no ar? Meu irmão, você acha que esse site aqui, ele está no ar? Você acha que isso aqui, se não sou eu pegando essa porcaria, revelando lá do calabouço, ninguém consegue ter acesso. Então, eu estou tentando explicar para vocês que, assim, hoje eu falei 25%, 30%, só para voltar aqui o foco. Hoje, deixa eu voltar o foco aqui. Hoje eu falei 25%, 30% de uma coisa que eu tenho 40 minutos que eu estou gravando esse vídeo. Agora, imagina você, se eu pegasse esse artigo e isse até o final. Seria um documentário de 3 horas. 3 horas.
que vai desde o JFK, tudo, com tudo orquestrado, trabalhado em trás. Então, qual que é a conclusão que eu digo para vocês? Eu posso afirmar que é verdade? Claro que não, eu já não vou entrar nessa pauta mais. Tudo aqui é especulativo. Só que é o seguinte, qual que é a pauta que eu digo para vocês? Por que o Messias falou, é suficiente o problema de cada dia? Porque, velho, se você for parar para refletir, se você falar assim, pô, eu vou pegar um dia da minha semana para começar a meditar e tentar entender o que nós vivemos, você vai cair para trás. O Zé Ramalho, ele fez uma música, várias músicas, Canção Galopada, aquela... Eu vou lembrar o nome de outras músicas aqui, mas eu acredito que é Canção Agalopada, tá? Eu vou colocar aqui, cifra Canção Agalopada Zé Ramalho. Tá? Zé Ramalho, ele é pelo menos onde eu sei, ele é ocultista, assim como Cássia Eller, que sabia do segundo sol, sol negro. Os caras sabiam, meu irmão. Aí ele fala, foi um tempo que ninguém esquece, que os trovões, roucos de ouvir, todo o céu começou a se abrir. Por que o céu está se abrindo, se fosse um céu espacial? Não, tem um domo. Aí ele fala, numa fenda de fogo que aparece, porque é o plasma. O plasma vai caindo, tá vendo? O cara escreveu uma música falando exatamente o que está acontecendo. O poeta inicia sua prece. Isso aqui tem a ver com os profetas do passado que escreviam a história. Aí vai falando, porteando em cordas e lamentos, né? Aí fala, os caras estão se lamentando que a coisa está acontecendo. Teve novos mandamentos, fronteira do mundo, né? A gente sabe que tem a fronteira do mundo que você não pode passar. Aí fala sobre os cavalos que vêm, né? Os grandes sinais que vêm do céu, tá? As pessoas acham que você é louco, né? Quando você fala sobre isso. Aí ele fala, né? 7, 7, 7. Tá vendo? 7, 7, 7. Isso tem a ver com o número de Deus, fazendo referência a que isso aqui tem a ver com Deus, na presença de um ser iluminado. Quem que é esse ser? Lúcifer. Aí ele fala, como um cego fiquei tão ofuscado aos brilhos dos olhos que eu vi, que é desse ser iluminado, tá? Aí fala que ninguém consegue se compreender, né? Pode ser que a Bíblia seja um dicionário. A Bíblia é um registro histórico, exatamente sobre isso. Pode tudo ser uma refazenda. Exatamente. Por que ele fala pode tudo ser uma refazenda? Porque nós vivemos num ambiente preso, onde ocorrem ciclos, ciclos e ciclos e ciclos. E aqui é como se fosse uma fazenda. Um produtor de recursos. A verdade é essa. Então eu não acredito que a vida eterna vai ser na Terra, porque se for na Terra é uma grande bosta. Eu não quero participar disso aqui, né, dessa zona. Então basicamente é o seguinte, o que o Messias fala, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, nós não vamos estar na Terra. Haverá um momento em que as pessoas estarão na Terra condizente com antes do novo corpo. Após o novo corpo, ó, pula fora. E realmente, meu irmão, se os anjos querem pular fora daqui, os híbridos querem pular fora daqui, o governo quer pular fora daqui, todo mundo quer pular fora daqui. Por quê? Porque alguma coisa esses caras sabem. Operação Fishball. Os caras bombardeando o céu com bombas nucleares. Pra quê? Teve uma operação dos soviéticos que foi perfurar o chão na tentativa de sair fora. Por quê? Porque eles sabem que não é boa coisa aqui na Terra. A Terra é como se você estivesse preso. Então, assim, essa que é a história. Então tá aí, ó, a cifra Tá vendo? Se você prestar atenção, a Cássia Eller também fala aqui, ó. Vamos pegar aqui Cássia Eller aqui, ó. Eu não sei o nome dela, Cássia Eller, eu acho que é assim. Segundo o sol chegar, cifra. Deixa eu colocar aqui mais ou menos, só para tu entender aqui, ó. Olha só, quando o segundo sol chegar, isso aqui tem a ver com a inversão magnética, para realinhar as órbitas dos planetas, exatamente, tá? Para que se realinhe a estrutura da Terra, derrubando com a sombra o exemplar. Vai dar muito problema. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta, quando o segundo sol chegar. Ela vai falando sobre isso aqui. Aí ela vem falando, ó. Deixa eu pegar aqui um texto aqui. Mas pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha, incluindo nessa minha conversão. Por que ela fala isso? Seu telefone irá tocar. Por quê? Porque o seu telefone ele é uma marca. O seu telefone está na frente da sua testa e ele está na sua mão direita. Você já reparou? Seu telefone está na mão direita e ele atinge a sua testa. Então o seu telefone vai tocar, incluindo você nessa conversão. Não tem nada novo. Tudo
que eu estou falando já aconteceu há milhares de anos. Eu sou apenas mais uma barata no meio de milhões. Assim como acontece periodicamente, sempre haverá uma pessoa que vai falar a verdade, independente do que for. Eu sou apenas a versão nessa realidade que fala isso aqui. Mas na próxima haverá outro cara que vai falar a mesma coisa que eu, assim como houve antecessores do que eu. É simples. Tá entendendo? Então é isso que eu tô falando. A Terra, ela é uma prisão. Simples assim, uma prisão. Não foi feita para seres imortais. Por isso que os anjos tanto a detestam. Tentando sair daqui. Nimrod tentou batalhar contra os céus, olha só. Só pra gente poder finalizar. Nimrod batalha com os céus. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, né, para você. Isso é difícil de encontrar. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o Google. Três, quatro artigos. Olha aqui. Sumiu aqui, ó. Sumiu. Velho, é o que eu falo. Cada dia que passa a coisa some. Nimrod batalhou contra o céu. Ele criou uma nave voadora, criou uma nave e foi batalhar contra o céu. Ele tomou um pau dos anjos. Tomou um pau dos anjos. E ele queria sair fora. Ele queria pular fora da terra. Inclusive, meu irmão, se não é essa Bíblia aqui, se não é, eu vou só pra gente poder finalizar, tá? Só pra você poder finalizar. Vamos pegar aqui após o dilúvio, tá? Meu, se não é isso aqui, não tem como, ó. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo? A minha Bíblia aqui, ó, ela tem toda uma marcação, um estudo por trás. A gente tem que estudar, pessoal. Vamos pegar aqui a parte aqui, ó, a história da Torre da Babilônia, né? Olha só. Deixa eu pegar aqui a história de Nimrod. 200, Peleg viveu 200 anos, Terá gerou Abraão. Abraão gerou a chamada emissão de Abraão. Não, Abraão do Egito, não era Abraão, não, é antes de Abraão. Deixa eu pegar aqui. A origem dos povos da nação, herança de vindes, território. Vou pegar uma coisa mais fácil aqui. E uma torre, ó, Gênesis capítulo 11, versículo 4. E uma torre cujo ápice penetre nos céus. Por que Nimrod queria construir uma coisa que entrasse no céu? Dessa forma, nossos nomes serão honrados, né? E jamais seremos dispersos sobre a terra. Agora, por que Nimrod queria fazer isso? No livro de Yazar é dito que Nimrod tinha medo da inversão magnética. Nimrod tinha tanto medo de sofrer uma inversão magnética que ele queria entrar no céu para não passar por isso. E aí tomou perjúria. Nada que se construa na Terra com os materiais terrestres da tabela periódica e das quais você ainda não conhece, nada que seja capaz de enfrentar o que Deus preparou no grande dia do juízo. Então, por isso que eu digo para você, antes de temer o diabo, você grava esses vídeos, você não tem medo. Meu irmão, antes de temer o diabo, tem um ser muito mais. Tem um ser que faz o diabo parecer até uma criancinha. O inferno foi criado por Deus. A condenação eterna, você vai sofrer o resto da sua vida inteira por Deus. O grande abismo, que é muito pior do que o inferno, muito pior que o Sheol, foi criado por Deus. Nem os anjos conseguem suportar tamanha dor. Então, assim, Deus permite o mal no mundo, Deus permite a injustiça. Você acha que eu vou bater de frente com uma entidade? Não vou, cara. Eu amo o Criador. Agora eu tenho mais medo do Criador do que de Lúcifer. Você tem que colocar isso. E Jesus mesmo não fala, tenha medo de Deus, meu irmão. Se é para ter medo de alguma coisa, tenha temor a Deus. Por isso que a palavra temor. Só que as pessoas pegaram a palavra tremor e transformou em zona. Porque a palavra temor é o medo, Eu tenho tanto medo do Criador que eu não vou fazer besteira. Então essa que é a grande lição que tem que ser aprendida. Espero que esse vídeo tenha gostado da mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é apenas mostrar para vocês algo que beira a insanidade. Né? Artigos antigos, veja o tanto de informação que se tinha e nós nem aprofundamos o assunto. Nós só pincelamos o assunto aqui. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, links aí na descrição. Fique na paz.